Deixa eu Olá só... a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e este é o canal Conexão Nutricionistas. O intuito do canal é conectar os nutricionistas das mais diferentes áreas da nutrição com entrevistas com nutricionistas bem gabaritados e atuantes da área. E desde já eu convido a todos a se inscreverem no canal Conexão Nutricionistas no YouTube, a fim de receber as notificações das próximas entrevistas, além de poder maratonar as maravilhosas entrevistas já existentes no canal. Atualmente, o canal tem mais de 56 entrevistas com diferentes temas, abordagens, todos com foco para enaltecer ainda mais a classe da nutrição. E na entrevista de hoje, vamos estar falando sobre um tema muito importante, a nutrição não prescritiva. E para isso convidamos a doutora Paola Alteia, que muito gentilmente aceitou o nosso convite. Olá, doutora Paola, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo certo, tudo indo. Com certeza, é um Muito prazer. obrigada pelo convite. Prazer é meu. Eu que fico feliz pelo seu aceite. Vamos falar um pouquinho sobre a nutricionista doutora Paola Alteia, né? Ela é nutricionista, é especialista em comportamento alimentar, é autora do livro Não Sou Exposição, da editora Quintal Edições, né? Atua no atendimento nutricional com a abordagem não prescritiva e o Não Sou Exposição, né, que leva o pudim, que eu estou vendo ali atrás, é um canal riquíssimo das redes sociais, onde ela responde, coloca uma luz sobre esse olhar que a sociedade ainda não entende muito, né? É um trabalho maravilhoso, né? Não Sou Exposição. Parabéns. Obrigada. Fico grata pelo convite da gente conversar hoje. Com certeza. Então, vamos começar, né? Dentre tantas áreas que a nutrição tem, né? Atualmente, o Conselho Federal de Nutrição reconhece 34 áreas, né? Mas o que te motivou a seguir a área de nutrição não prescritiva? Olha, Paulo, quando eu estava na faculdade, eu tive bastante oportunidade de atender. E então, eu atendi muita gente no protocolo padrão quando eu estava na faculdade, de fazer avaliação nutricional, de fazer, né, todo o passo a passo ali do atendimento de avaliação e prescrição e tudo, e avaliação antropométrica, inclusive. E o que me chamava bastante atenção nesses ambulatórios, nesses atendimentos que eu fazia, é que a aderência era baixíssima e resultados positivos tinham frequência baixíssima, né? Porque às vezes a gente atendia o paciente pela primeira vez, dava um intervalo de algumas semanas para seguir o plano alimentar que foi passado, e depois a pessoa ia voltar, ia se pesar de novo e dar continuidade no programa, Sim. né? E o que predomina nesses ambientes, né, de ambulatório, de atendimento e tal, é que a responsabilidade é inteiramente do indivíduo, e que a culpa é do indivíduo, e a pessoa não voltou porque não voltou, e a pessoa não conseguiu os resultados porque ela não engajou, ou não foi capaz, ou não quis, ou, enfim, a culpa é da pessoa. Sim. E eu tinha pacientes, assim, muito bem intencionados, tinha pacientes, assim, com muita vontade de mudar, tinha pacientes que queriam, né, o tratamento, enfim, e mesmo assim parece que aquilo não... E eu fiquei um pouco relutante, assim, de, de imaginar que a culpa era sempre da pessoa. Aí eu falava, não, deve ter alguma coisa errada com o que a gente está fazendo, com o que a gente está promovendo, Sim. que era uma coisa muito técnica, muito prescritiva. Quando era eu atendia lá as pessoas e tem aquela cortininha atrás, né? Sim. E aí tem a supervisão ali e tal, e às vezes quando você começava a perguntar um pouquinho mais sobre a vida, né? Como que é em casa e como que é, né, as circunstâncias daquela pessoa, já abria a cortina e falava assim, ó, vai,
você tá fugindo do propósito aí, não é para ficar falando sobre a vida, nada, né? Então, Protocolo que você já viu que não era bem o que você queria fazer, né? Vi que não era bem o que eu queria na época, Paulo. Eu não sabia exatamente o que era, o que precisava ser feito. Eu só conseguia perceber que naquele protocolo muito técnico, muito padrão, muito prescritivo, as pessoas, muitas vezes não conseguiam aderir, ou quando conseguiam, era temporário, né? Fazia ali durante um tempo, depois já não conseguia mais, e aí foi o que me gerou essa curiosidade de ir atrás do que poderia funcionar ou do que poderia ser interessante, né? Além dessa coisa tão prescritiva. E também, Paulo, questões pessoais, tá? Que eu fiz balé a vida inteira, praticamente. Faz um tempo que eu parei, mas eu fiz dos 3 aos 27 anos, tipo, ininterrupto, assim. Eu viajava bastante para competir, viajava bastante para dançar, passava muito mais tempo no balé do que com a minha própria família. Era esse cenário, né? E enquanto eu estava na faculdade, eu comecei a passar por muitas transformações pessoais em relação ao meu corpo, ao que eu esperava do meu corpo, ou do que o mundo esperava do meu corpo, ou do próprio contexto da dança, que muitas vezes pode ser muito abusivo e verbalmente, fisicamente, emocionalmente, né? E eu comecei a me ver saindo desse contexto tão abusivo, assim. E foi um período de muitas decisões, de muitas transformações, tanto é que quando eu entrei na faculdade, eu queria trabalhar com atletas, queria trabalhar com bailarinas, queria trabalhar com performance, e quando eu saí da faculdade, eu era a louca que queria que todo mundo comesse bolo e ficasse obeso, né? Eu fiz esse movimento, né? E durante todo esse meu período de questionamento, porque durante muito tempo o balé foi a minha realidade, eu não convivia com muita gente de fora, não. Eu convivia mais com o pessoal do mundo da dança e tal, e a visão que essas pessoas têm de corpo e de alimentação é muito distorcido, é muito transtornado, e isso acaba sendo normal, né? Só que eu achava que ginasta, modelo, bailarina, atriz, eram as pessoas que tinham que cuidar do corpo, ou de não se deixar engordar, enfim. E eu achava que as pessoas, as mulheres normais, as mulheres que não tinham essas profissões, não precisavam, né, se preocupar com isso. Eu achava isso de verdade. Eu achava que dieta era coisa de ginasta, modelo e bailarina. E eu achava que as mulheres comuns não tinham isso na vida, né? Porque não tem motivo. Porque, por exemplo, quando eu tinha que ser muito magra, era para competir, por exemplo. E aí tinha literalmente um jurado olhando para o meu corpo e dando uma nota. Era um contexto que tinha um motivo. Sim. E aí eu comecei a conviver com outras pessoas quando eu entrei na faculdade, e aí eu comecei a ver que as meninas se preocupavam muito com isso. E eu lembro que eu tinha uma colega que a gente estudava de manhã, ela ia para casa, ela assistia a sessão da tarde, e era isso, o que ela tinha para fazer de rotina. E ela se preocupava muito com o emagrecimento. Ela falava: ah, você já tomou o chá, não sei das quantas, você já tentou fazer a dieta, não sei das quantas, você já tomou o remédio, não sei das quantas, você já fez. E aí eu lembro que eu fiquei muito assim, nossa, mas que preocupação, né? E aí eu comecei a ver que isso era uma coisa que predominava. E aí eu comecei, foi aí que eu descobri que as mulheres pensam nisso e se preocupam com isso, porque no caso da minha família foi um ambiente muito protetor nesse sentido, que nunca me falaram
coisas do tipo, se você não for magra, você não vai ter marido, blá, blá, blá. Que Eu bom. não sabia que isso existia na vida, eu não sabia. E aí, quando eu comecei a ver que as meninas comuns, que não eram bailarinas, nada, faziam as mesmas coisas que as bailarinas e atrizes, enfim, que era uma coisa que era uma realidade para 100% da população feminina, aí eu fiquei chocada. E aí que eu fui estudar, aí que eu fui querer entender essa dinâmica, daí que eu fui querer descobrir por que todas as mulheres se preocupavam com isso. E aí eu fiz um blog lá, Não Sou Exposição foi o nome que eu dei, e comecei a colocar alguns pensamentos, algumas ideias ali, e até hoje é o meu trabalho, Com né? certeza. Acabou fluindo e acabou, eu fui escolhida por esse trabalho. Que bom. Acabou a O seu faculdade, olhar, eu já né? tinha. O seu olhar, ainda bem, porque o terrorismo nutricional que algumas pessoas colocam, né, para lapidar o seu corpo de uma maneira que a sociedade em si colocou, é complicado, né? Eu garanto que no seu site você já deve ter se deparado com algumas situações assim que você até se assustou, né? Sim, eu não canso de me surpreender, Paulo. Eu não canso de ficar assustado do que as pessoas são capazes de fazer em busca, principalmente mulheres. Existe isso na vida do homem? Existe, claro. Tem padrão de beleza na vida de vocês, homens? Tem, né? Mas aqui a questão é que o homem ele pode ganhar pontos de outros jeitos. Então, mesmo que você não seja o cara mais bonitão, tem dinheiro, influência, intelectualidade, bens materiais, outras formas, né, de você ganhar até os pontos A na sociedade, de sociedade. novo, mais uma vez o olhar da sociedade para esse lado, né? Por exemplo, teve um médico de 1889, pegando esse contexto de sociedade, né, chamado Nathaniel Edward, né? Ele fez um livro, né, chamado Food for the Fat, né? E nesse livro tem a frase: a pessoa burra, pesada, não intelectualizada ou idiota costuma ser gorda e flácida, ou seja, é um médico, né? Era uma pesquisa da sociedade de antigamente, né? Nessa frase fica evidente como a sociedade ajudava a discriminar esse corpo, né? Uhum, sim. E o que eu posso te dizer sobre isso, Paulo, é que não ajudava, ajuda. Sim. E a sociedade que a gente vive hoje é muito cruel e marginaliza muito as pessoas gordas, e é interessante que, se você for olhar de 1889, que é esse dado aí que você está me dando, Sim. para hoje, 2022, eu te digo que não muita coisa mudou, mas eu te digo também que piorou. Eu Nossa. acho que não ficou melhor o negócio, porque o que acontece? Nessa época aí, século XIX, enfim, 17, 18, 19, a Uhum. gente tem uma visão moral do corpo gordo, né? De que a pessoa é preguiçosa, de que a pessoa se entrega aos prazeres, de que a pessoa não tem temperança, de que a pessoa né, tem vários defeitos morais ali por ela ser gorda, porque o corpo gordo é uma denúncia, né? O corpo gordo é uma demonstração visual da falta de temperança, da falta de autocontrole daquela pessoa, ou da preguiça, ou da procrastinação, ou da idiotice, que eram umas palavras que se usavam, né? Ele é um imbecil, ele é um idiota, esse tipo de coisa. E realmente porque os 7 pecados capitais foram instituídos no século VI pelo Papa Gregório Magno, e a gula é um deles, Sim. né? Então, além de toda a visão proibitiva, né, que a igreja imputava na vida das pessoas, porque durante muitos anos o maior poder direcionador da vida das pessoas era a igreja, né? Então tinha questão de luxúria, de lucro, de avareza, de preguiça, de
várias, e é interessante porque a nossa sociedade relaciona prazer com coisa errada, né? Sociedade ocidental, né? Então, tudo que de alguma forma pode ser prazeroso para a gente é considerado pecado, né? E a gente vive muito dentro dessa mentalidade, mas nessa época aí, o principal motivo de condenação do corpo gordo era moral. Sim. Então, tipo, o cara é gordo, ele é idiota, ele é preguiçoso, ele é flácido, ele é. Porque flácido não é uma palavra só física, né? Quer dizer, uma característica de personalidade também. E o que acontece é que isso mudou muito a partir da metade do século XX, por exemplo, que a gente começou a ter também a questão biomédica. É muito interessante isso porque no final do século XIX, comecinho do século XX ali, a gente teve um período dourado da medicina, que foi quando várias doenças foram erradicadas por avanços científicos. Então, penicilina, vacina, vários recursos para erradicar muitas doenças que costumavam assolar a humanidade, né? E a gente começou a ter, né, as pessoas começaram a ter uma confiança muito grande na figura do cientista, na figura do médico, né, pensando que não existe nada que a ciência não possa resolver, não existe nada que não tenha um remédio que não possam fazer por nós, né? Só que começaram a surgir e aumentar as doenças crônicas que estão relacionadas com o estilo de vida. Então, são doenças que estão relacionadas com o jeito que a gente vive. Não é por causa de um agente causador, de uma bactéria, de um vírus, de um parasita, seja do que for. Como se você precisa de um remédio, precisa de uma vacina, precisa de um. Não. E aí a gente começou a ver que essas doenças relacionadas com o estilo de vida começaram a crescer, 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 crescer. E a confiança das pessoas na medicina começou a diminuir, porque as pessoas começaram a ver que não tinha vacina, que não tinha remédio, que, né? E a situação estava ficando cada vez mais complicada. E uma vez que a população estava perdendo confiança na medicina e na ciência, a gente tem uma coisa que nunca, 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 nunca antes foi vista na história, que é a mudança de discurso em relação ao adoecimento, porque antes o adoecimento era um infortúnio, o adoecimento era um grande azar, o adoecimento era uma coisa muito ruim e a pessoa era uma vítima. A pessoa era sempre uma vítima do adoecimento. Só que aí, se a gente pensar, por exemplo, Paulo, um Estado miseravelmente incapaz de garantir saúde dos cidadãos, o que que a gente tem, então? Uma mudança de estratégia. Então, a mídia, os profissionais da saúde e o governo vão mudar o approach ali e vão começar a dizer que as pessoas são responsáveis pela própria saúde e também pelo próprio adoecimento. Então, se uma pessoa está sofrendo de alguma doença crônica relacionada com o estilo de vida que a gente tem, se a pessoa está sendo vítima de alguma doença que aconteceu com ela, a culpa é dela, a responsabilidade é dela, e se a pessoa adoeceu é porque ela se deixou adoecer, porque ela não soube se cuidar. E essa é a visão que se tem hoje em relação às pessoas gordas. Que assim, além da gente fazer uma acusação de que elas são feias e é antiestético, e elas são deselegantes, e elas não são bonitas, e blá blá blá, tem a questão moral, que é preguiçoso, que não tem autocontrole, que procrastina, que não sei o quê, e tem a parte biomédica, que é, além de tudo isso, o cara ficou doente porque ele não teve capacidade de se cuidar. Então, é uma tríade, né? É um conjunto de três elementos que andam juntos, são três elementos indissociáveis, que é a questão estética, a questão biomédica e a questão moral.
E então, nessa época que você me trouxe, né? Ah, o médico disse que as pessoas gordas são assim, assim, era uma implicação moral. Sim. Hoje em dia, a gente diz tudo isso e mais um pouco. Porque em 2022, você vai ver a fala de um médico no Instagram, o cara tá lá falando blá, 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 o cara tá lá vendendo jejum, ele vai dizer, ah, a pessoa gorda é uma preguiçosa, a pessoa gorda é uma procrastinadora, a pessoa gorda não tem autocontrole, a pessoa gorda não tem inteligência emocional, a pessoa gorda é isso, 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 e além de tudo, ela é doente, e ela é doente porque ela tem culpa disso. Então, Não mudou muito. pior, Sim. Mas, por exemplo, pior. ao ouvir tudo isso, que mesmo esse médico de 1889, mesmo passado mais de um século, né, ainda tem os médicos atuais que ainda abraçam, né, esse pensamento, né? E como Tem. desconstruir, né, junto ao paciente, a imagem de corpo perfeito imposto pela sociedade, né? Visto que muitos carregam com si, né, o corpo em si como palco das angústias, né? É, é muito difícil isso, né, Paulo? Na verdade, eu trabalho com transtornos alimentares, eu trabalho com pessoas que têm uma insatisfação corporal muito grande, eu trabalho com pessoas que têm uma história de vida, de efeito sanfona, de remédio, de dieta, de... Às vezes a pessoa me fala assim, Paula, eu comecei a minha primeira dieta quando eu tinha 8 anos, Nossa. sabe? Histórias assim, sabe? Então... Se é uma vivência que a pessoa tá naquilo faz 20, 30 anos, é muito difícil você chegar transformando, chegar mudando, fazendo, acontecendo, né? Então, assim, é um trabalho que, primeiro, ele é multidisciplinar. Ele é. Nenhum nutricionista pode arcar com tudo isso sozinho, da mesma maneira que nenhum psicólogo pode arcar com tudo isso sozinho, nem o psiquiatra pode arcar com tudo isso sozinho, sempre vai ter que ter esse conjunto de atenções, né? Porque o nutricionista vai focar na parte da alimentação, o psicólogo normalmente foca em outros conflitos, outras questões, psiquiatras, às vezes, junto com o transtorno alimentar, muitas vezes a gente tem comorbidade psiquiátrica, então, às vezes, a pessoa vai precisar tomar um estabilizador de humor, um antidepressivo, coisas assim. Então, assim, a gente precisa ter a consciência que a gente não lida sozinho, né? Não, manda para cá que eu resolvo, tal. Ter acesso Não, ao que os outros profissionais da equipe multi relatam sobre esse paciente também, né? perfeito. Agora, eu vou dizer para vocês que existem algumas cidades, né, que tem ambulatório especializado, né, que daí já vai ter toda essa estrutura, já vai ter uma equipe que se reúne, uma equipe que conversa. Em outros lugares do Brasil, às vezes a gente não tem esse luxo de ter um ambulatório especializado e às vezes a gente meio que fica por conta própria. Sim. E aí esse contato, essa troca tem que ser realmente, e muitas vezes a iniciativa deve ser sua. Você falar assim, ó, me dá o telefone do teu terapeuta e tal, para a gente ter esse vínculo, para a gente ter essa conversa, né? Agora, outras coisas, que nem eu disse, se a pessoa tem essa dinâmica, esse funcionamento, esse jeito de viver, já faz 20, 30, 40 anos, é uma coisa que exige muita paciência, até porque o nutricionista que trabalha, né, com transtorno alimentar, com não prescritiva, com comportamento alimentar e tal, a gente tem que saber que a gente está constantemente remando contra a maré. Portanto, no nosso caso, é o triplo do esforço, porque a gente precisa se manter firme diante de muita porrada que a gente leva. E às vezes em relação à desconfiança das pessoas, né? E às vezes em relação à própria relutância do próprio paciente naquilo, né? Mas assim, é muito importante a gente mostrar para o paciente que aquilo tudo é irreal. Então, assim, se a pessoa tem uma expectativa
inadequada a respeito do corpo que ela deveria ter para uma determinada idade. Então, às vezes, é uma mulher de 40 anos que gostaria de ter corpo de 20, né? Ou então é uma pessoa que não tem condições de ter o corpo que ela deseja, porque ela simplesmente não tem condições de fazer a manutenção desse corpo, de fazer tudo que é necessário para ter aquele corpo. Sim. Então, às vezes, as pessoas nas redes sociais, elas veem coisas tipo, eu tomei o chá não sei das quantas, e daí eu emagreci 20 quilos. Ou, eu fiz sei lá o quê, entende? E, às vezes, né, para o tipo de resultado que a pessoa deseja, aquilo é irreal, aquilo é inviável, e a gente precisa explicar para a pessoa por que que isso acontece. Falar, ao longo da vida a taxa metabólica vai diminuindo, ou para ter esse corpo que você está dizendo que você quer ter, você precisaria se dedicar muito, você precisaria fazer muito exercício, você precisaria abrir mão de comer muitas coisas, né? É um sacrifício muito grande, e também a própria mentalidade da dieta, né? Que às vezes a pessoa acha que, não, se eu vier aqui fazer uma dieta, eu vou eventualmente conseguir perder 20 quilos. Aí, às vezes, você precisa explicar que a dieta tem efeito rebote, que a dieta tem uma consequência, que você pode estar se controlando muito hoje, mas você vai ter uma perda de controle amanhã. Então, assim, eu te digo que é algo que exige muita paciência, viu? Sim. E ter que também detalhar a relação da pessoa com os alimentos, né? E o fato de não ter uma dieta prescrita nessa abordagem, um roteiro, né? Do que pode, o que não pode comer, as quantidades, horários, o fato de não ter isso, né? Exige muito cuidado na condução do atendimento, né? Como deve ser o posicionamento do nutricionista nessa situação, né? Contra a tirania das dietas, né? Contra esse modelo, né? Que no estágio a doutora passou, de pesar IMC, dieta, esse horário, tais alimentos. Swap. Com certeza, né? O que o nutricionista ele deve se atentar ou não esquecer durante a sua anamnese? Uhum. Olha, Paulo, é engraçado porque as pessoas acham que a abordagem não prescritiva é nitroglicerina. As pessoas acham que é perigoso, as pessoas acham que a pessoa vai perder o controle, as pessoas acham que a pessoa vai ficar, nossa, vai virar um trem desgovernado ali. E, assim, existe muito receio em relação ao público, né, em relação a como o público se sente em relação a uma ideia dessas, e existe muito receio dos nutricionistas em relação a uma ideia dessas, né? Sim. Como, né? E assim, o que a gente não esquece de falar e no que a gente tem que focar, né? Primeira coisa de tudo, a gente precisa desmistificar e educar sobre e explicar para essa pessoa por que que o prescritivo pode não ser legal, por que que uma dieta pode não ser a melhor opção, por que que a dieta não funciona, quais são as consequências de você fazer uma dieta, que se você já tentou uma, duas, três, 20 vezes, que as pessoas fazem isso, elas recomeçam, né? Não rolou, tá, recomeça. Não deu, recomeça. Quantas vezes forem necessárias. E aí, às vezes, a gente tem que chegar para a pessoa e falar assim: olha, se não deu 20 vezes, dificilmente vai dar agora. Então, e aí explica o aspecto fisiológico, metabólico, hormonal, explica tudo o que acontece no corpo quando você faz uma dieta restritiva, né? Como que a mente responde a isso, como que o corpo responde a isso, né? E fala também das questões psicológicas, emocionais,
que muitas vezes quando você entra numa proposta muito proibitiva, os alimentos proibidos ficam muito mais convidativos, e é aí que você vai perder o controle. Fazer a pessoa entender isso, né? E outra coisa também, Paulo, é sobre a educação nutricional ou a reeducação alimentar, que as pessoas falam, que muitas vezes as pessoas falam assim, como que você vai fazer uma abordagem não prescritiva e vai deixar a pessoa por conta própria, e como que é possível isso? E, na verdade, se a gente parar para pensar, Paulo, a maioria das pessoas que falam comigo, a maioria das pessoas que eu atendo, a maioria das pessoas que me procuram, são pessoas expert em nutrição, em alimentação saudável. Elas sabem mais que eu, muitas vezes, porque são São pessoas curiosas, né? que são curiosas e já se envolveram com todos os tipos de reeducação alimentar possível, né? Então, muitas vezes, Paulo, a questão não é, esse paciente come mal por ignorância. Às vezes não é questão do cara não ter conhecimento, não saber as coisas, né? Então, às vezes a gente acha que fazer uma boa orientação, fazer uma boa prescrição, fazer uma boa reeducação alimentar, ensinar sobre os grupos alimentares, ensinar a montar o prato, ensinar toda essa educação nutricional que a gente tem para entregar, que é super válida, que está presente, que a gente não desconsidera, que é importante, mas às vezes a gente escuta o relato do paciente que ele come de uma maneira inadequada, seja qual for o motivo, e aí a gente já quer entrar com a educação nutricional. Ah, porque você tem que comer uma fruta, porque você tem que comer uma salada, porque você tem que trocar o carboidrato simples pelo integral, porque você tem que trocar o refrigerante por água com gás, porque você... E às vezes a pessoa tem total consciência disso e a pessoa tem total entendimento disso. Muitas vezes ela tinha o entendimento disso tudo antes de falar com você, só que ela tem uma dificuldade de botar isso em prática. Então, a gente tem que realmente focar em qual é a realidade, qual é o contexto, quais são os empecilhos, o que está fazendo, né, tornando a vida daquela pessoa difícil no sentido de ter uma alimentação saudável, quais são os aspectos que são decisivos para ela não estar saudável e tal, e aí a gente pensar em formas de melhorar isso, mas não prescrevendo lá, vai comer uma fruta às 10 da manhã. Sim. Mas assim, tendo um vínculo ali com aquele paciente, né, para criar soluções para ele. Então não é assim, a abordagem não prescritiva é tipo, faz o que você quiser, na hora que você quiser, come o que você quiser, vai Não, lá não é viver. bem por esse caminho, é verdade. Não é isso. E aí, outra coisa que eu vou te dizer também é que muitas vezes, por causa de muitas dietas, por causa de muitas nutricionistas, muitos endocrinologistas, muitos vigilantes do peso, muitos sei lá o quê, a pessoa vai perdendo a confiança nela mesma, no sentido dela ser capaz de fazer boas escolhas, porque às vezes desde os 8 anos de idade, desde os 10 anos de idade, isso foi terceirizado e a pessoa não tem liberdade para fazer escolhas, porque sempre tem alguém que faz isso por ela. Ou é o endocrinologista, ou é o nutricionista, ou é o vigilante do peso, ou é a revista Boa Forma, ou sei lá. E aí, a abordagem não prescritiva, ela emancipa o paciente. É uma palavra muito, 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 muito mal empregada hoje em dia, mas empodera o paciente. Porque você vai dizer para esse paciente que você tem conhecimento, sim. Você tem capacidade, sim. Você consegue decidir o que é melhor para você, sim. Eu não vou dizer quantas colheres de arroz você vai colocar no teu prato, porque eu falei contigo por 40 minutos como que eu posso ser a pessoa que vai tomar essas decisões no teu lugar, né?
mas aí e realmente emancipando a pessoa para ela perceber que ela tem muito mais conhecimento e muito mais capacidade do que ela imagina. Com certeza. Então, o bonito da não prescritiva é isso, porque não é que a pessoa vai ter essa prescrição de tipo, come isso, não come aquilo, pode isso, não pode aquilo, mas a pessoa vai ter um senso de responsabilidade pelo que ela faz e pelo que ela escolhe. Então, ela tem total liberdade, só que nem tudo convém, nem tudo faz sentido, nem tudo é viável, nem tudo é bom naquele momento. E é justamente esse senso crítico que precisa ser trabalhado. Então, é assim que é. Vai ter toda uma educação, 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 né? Ou seja, ao se passar conhecimento, dicas, é uma educação, né? Ou seja, essa base da nutrição não prescritiva é passar um monte de informações, orientações para a pessoa por si só tomar os caminhos, né? Reconhecer os tipos de fome também, né? Sim. Que a pessoa tem que ter. E Uhum. toda mudança alimentar, não importa qual que seja, é algo muito invasivo, né, para muitos, pois a comida, ela acaba por ser um refúgio para muitas pessoas, né? Ela se refugia na alimentação. Como trabalhar a permissividade, né, que é muito frequente na sociedade, né? Querendo a dieta, o detalhamento, o horário, o que comer, o que não comer. Uhum. Olha, em relação à permissividade na sociedade, eu vou te dizer com muita honestidade que eu não acho que permissividade seja frequente. Não Sim, acho. Eu acho que a gente vive num contexto de muita vigilância e muita culpa, muita pressão e muitas regras. sim, E o que acontece é que as pessoas têm uma visão binária, uma visão totalmente binária da alimentação, da vida, do autocuidado, que é assim, ou eu tô na minha dieta, ou eu não tenho critério nenhum, porque eu não estou na minha dieta. sim, E aí tem a questão do que a própria proibição gera, no sentido comportamental, né? Que muita proibição vai levar a uma desinibição do comportamento. Mas não é porque a pessoa está sendo permissiva, ela está fazendo isso porque ela perdeu o controle, mas nesse processo ela tem muita culpa, ela sente que ela está fazendo algo que ela não deveria, porque a permissão, ela transforma vidas, porque ela te dá a possibilidade de dizer não. Porque alguém te oferece um doce, você fala, ó, um doce, bacana, adoro, mas talvez num outro momento, não preciso comer isso agora, não estou realmente com tanta vontade, né? A permissão te dá condições de refletir e eventualmente responder que não. Na proibição que a gente vive, né, da vigilância e tal, sim. quando aparece um doce, é a última chance da vida de comer aquele doce, portanto, aquele doce é irrecusável. Você tá, tipo assim, não pode comer doce nunca mais na vida. Então, o que que você vai pensar? Não, vou comer esse, porque a partir desse daqui, agora eu vou andar na linha, tal, mas É as famosas vou segunda-feira eu começo, né? segunda-feira eu começo. Por quê? O que que acontece? Na segunda-feira, você vai ter que começar uma proposta muito rígida e muito ruim de seguir, e muito difícil, que não vai permitir que você coma doce nenhum. Então, as pessoas ficam postergando essa decisão porque elas sabem que vai ser terrível. Então, quando as pessoas começam a entender um pouquinho melhor sobre o equilíbrio das coisas na sua vida, e não é porque você pode, por exemplo, almoçar salada e comer um bombom de sobremesa, e uma coisa não anula a outra, não é como se fosse, tipo, não, eu estou fazendo aqui minha alimentação saudável, se eu comer um bombom, ferrei com tudo, também vou enfiar o pé na jaca, né? Então, a gente vive assim uma falsa permissividade na sociedade, porque as pessoas abusam, exageram, perdem o controle, mas tudo isso acontece com muito peso na consciência e muita culpa.
E algo também na nutrição não prescritiva, a pessoa ela tem fome, né? É o comer intuitivo que tenta se pregar muito, né? Saber a hora do que comer, por que comer aquilo, ele tem que ter tudo isso daí, né? Mas o que significa esse comer intuitivo? Como é que se trabalha? Como é que se passa esse fundamento para o paciente? Uhum. Primeira coisa de tudo, o que que não é? Não é uma estratégia de emagrecimento. Não é para emagrecer, não é para emagrecer, cara. Se aparece alguém falando, vamos perder 20 quilos com comer intuitivo, cara, corra, fuja. Não é sobre isso, não é sobre emagrecimento. E a gente pauta, né, as coisas assim, não na ideia de que um corpo bom é um corpo magro, ou um corpo saudável é inevitavelmente um corpo magro. A gente pensa na saúde de acordo com as circunstâncias daquela pessoa. Sim. Então, a gente pensa muito mais em hábito do que em IMC, peso, medidas, enfim. Porque se você é uma pessoa que você tem certos cuidados com a sua vida, no sentido de tabagismo, bebida alcoólica, atividade física, alimentação, e a gente constrói isso e a gente chega, por exemplo, num peso estável e que a pessoa está saudável e que a vida dela melhorou muito depois que ela começou a praticar alimentação intuitiva, a gente não tem esse pensamento de que não, só vale como vida saudável se a pessoa perder 20 quilos aqui. Então, a gente está bem pautado naquela ideia de saúde em todos os tamanhos. Veja que saúde em todos os tamanhos é diferente de saudável em todos os tamanhos. Às vezes as pessoas confundem. Porque a gente está falando de, seja qual for o tamanho do corpo daquela pessoa, como que a gente constrói o contexto mais saudável possível para ela. Sim. Isso é uma coisa. Não existe saudável em todos os tamanhos, não é disso que a gente está falando, como se fosse, não, a pessoa, seja o que for, seja como for, tenha o peso que for, seja do tamanho que for, ela está saudável. Às vezes as pessoas se confundem e as pessoas acham que a gente está falando sobre isso, como se fosse assim, não, essa pessoa está com 200 quilos e ela está perfeitamente saudável. Não é sobre isso. É sobre essa pessoa tem tal realidade de vida. O que dá para construir de saudável para ela? Sim. É isso. E comer intuitivo rejeita a mentalidade de dieta, que é uma coisa muito predominante na nossa sociedade, que foi aquilo que a gente já conversou, né, de visão binária das coisas, de proibição e de prescrição, e da rigidez, né, da falta de flexibilidade nas escolhas, né, porque se a pessoa recebe uma dieta prescritiva, ela tem que seguir o que está ali, então tem que tomar o shot de limão de manhã, e depois tem que comer meio mamão papai com aveia, e depois tem que fazer uma crepioca, e depois tem que fazer não sei o quê. Eu tenho pacientes que me falam assim, Paula, eu não aguento ver ovo na minha vida. A Assim, mesmice. tipo, né? E a gente para analisar alguns cardápios, é a mesmice. A pessoa come todo dia a mesma coisa. Sim, então de introduzir na vida da pessoa a ideia da fluidez, a ideia da flexibilidade, a ideia do equilíbrio, a ideia de que todos os alimentos podem estar presentes numa alimentação saudável, e não tem alimento lixo, besteira, porcaria, que são simplesmente alimentos, né? A pessoa ir tirando esses conceitos da cabeça. Então, a gente trabalha com a questão da permissão incondicional para comer, que é a permissão que transforma vidas, que eu disse Sim. isso, né? Ele vai ter base para suas escolhas, né? Conhecer uma feira. Muita gente não tem acesso à feira, né? Os alimentos sazonais, o que está na época, o que eu posso fazer com esse alimento. Flui a criatividade melhor do que aquela dieta prescrita com aquele alimento. Às vezes, aquela dieta que a pessoa faz questão de ir no Nutri, sair com a dieta, às vezes aquele alimento não tem na
feira não tem no mercado ou não está em época, eu não vou comprar, você não sabe substituir, né? É complicado, né? E vai durar 2 semanas, Com certeza, as chances de dar erro é imensa. né? Então, não, eu peguei a super prescrição aqui e tal. Muitas vezes dura, sei lá, 2, 3 semanas, e daí a pessoa já vai voltando para os hábitos anteriores dela, né? Mas olha, Paulo, outra coisa também a respeito do comer intuitivo é a confiança nos sinais internos, né? Então, assim, hoje a gente vive uma sociedade que quer ditar o que a gente vai comer de forma externa, Sim. sem a gente ter essa conexão com o que o nosso corpo está precisando. Então, você vai ver lá uma revista de dieta falando, uma propaganda de fast food falando, vem aqui, vem comer e tal, e daí várias pessoas falando e tal, e a gente acaba saindo de nós, né? Saindo dessa conexão, saindo dessa confiança nos sinais internos. Então, a gente trabalha bastante questão de mindfulness, de autopercepção, de relaxamentos, de escala da fome, que é um monitoramento numérico, né, do quanto que a pessoa está sentindo de fome, de saciedade. A gente usa todas essas ferramentas para a pessoa decidir mais, né, pela questão dos sinais internos e pela questão fisiológica também, do que pela questão emocional, por exemplo, que às vezes, né, o que leva uma pessoa a decidir comer são fatores emocionais de prazer, de relaxamento, de conforto, de merecimento, de uma gama de motivos para a pessoa comer certas coisas e não tem nada a ver com os sinais físicos, né? E olha, Paulo, a compreensão dos fatos na alimentação intuitiva não é pela via racional. Então, assim, não é uma coisa que ensinaram, é uma coisa que a gente sabe. E porque a gente tem uma sabedoria interna que são coisas do tipo, às vezes, do nada, você quer comer uma laranja, Feeling. sabe? Feeling, assim, é um insight que você tem, que ninguém ensinou, não chegou uma nutricionista e falou, você precisa comer uma laranja agora por causa das fibras e da vitamina C. Tipo, é porque a pessoa tem essa intuição, por isso que a gente chama de alimentação intuitiva. Tipo, quando você está comendo um prato de comida e você sabe que 2 garfadas vai resolver. Você comeu ali e tal, daí não, mais 2 punhadinhos, pronto. Acabou, estou satisfeito. Então, assim, todos esses pequenos, ou então você está comendo tua comida lá do nada, assim, bem incomum. Você vai lá e pega o saleiro. Não, preciso botar aqui. Não são coisas que a gente vai pela via racional, né? Então, a alimentação intuitiva tem muito disso, da pessoa ir entendendo como que ela funciona, o que que ela sente e o que que ela quer. Se ela quer salgado ou doce, crocante ou macio, frio ou quente, se ela gosta mais de doce ou de salgado, ou se à noite ela gosta mais de uma janta, ou se um lanche é uma coisa mais adequada para ela. Então, tudo isso a gente sabe, né? Não tem muita elucubração, E o né? bom é que a pessoa ela não passa vontades, né? Eu acho que é o grande terrorismo nutricional que algumas dietas escritas têm estou com vontade de comer isso, vi alguém comendo isso, me deu vontade, mas vou ser forte o suficiente para não comer, passar vontade, para seguir uma dieta. Ou seja, o comer intuitivo, não, hoje eu posso estar comendo isso, mas não vou estar repetindo amanhã a quantidade, satisfazer as suas necessidades também, né? Por isso que as chances de dar certo, como a doutora Paula comentou, são altas, né? Do que o Ctrl-V, Ctrl-C. Não, é somente isso, né? E isso aí que você falou é bem comum naquelas coisas que as pessoas falam assim, essa dieta aqui você não passa fome.
Aí eles falam assim, cara, come uma montanha de presunto, Sim. mas você não vai passar fome. Ou então, come ovo cozido e presunto, mas você não vai passar fome. E daí a pessoa começa a chorar porque ela quer comer uma maçã, mas ela tem que comer uma montanha de Ela presunto. tá presa só naqueles alimentos, né? Ai, porque não passa fome, E também. né? E também porque Mas foi um e Nutri que prescreveu, né? Acho que a postura do profissional que está do outro lado pesa muito também, né? Foi o Nutri que me passou, eu vou seguir porque foi o Nutri que me claro, deu. Ou quando alguém claro. descobre que você é nutricionista, faz uma dieta para mim, né? Que é a frase que muitos Nutris ouvem, né? Então, tudo isso é um combo, né? Sim, mas eu vou. E assim, Paulo, só para fechar o comer intuitivo, o foco do comer intuitivo é o respeito ao corpo, não é culto ao corpo. Sim, Porque a gente vive realmente numa era de culto ao corpo, né? E o culto ao corpo, ele leva a várias ações de desrespeito, porque você quer um determinado corpo, estética, silhueta, blá, blá. Então, você vai passar do ponto ali com a atividade física. Você vai passar fome, você vai se submeter a uma cirurgia. Você vai gastar dinheiro, dinheiro, dinheiro. Isso não é respeito ao corpo, né? Isso é uma violação do corpo, isso é um maltrato contínuo do corpo. Então, na alimentação intuitiva, não tem lugar para esses extremismos. sim. Então, assim, é o respeito ao corpo, é o respeito às necessidades do corpo, é o respeito à saúde mental, é o respeito eu respeito a minha natureza. Não é o que acontece em algumas abordagens mais prescritivas e tal, no esportivo rola muito isso, de ter essa ideia do sacrifício, né, No de pain, que no não, gain, né? É a no pain, frase. no gain, isso, é. E aí, às vezes, por exemplo, eu tive uma paciente que ela foi fazer CrossFit e é muito aquela ideia, assim, de se você não vomitou, não foi eficaz, É complicado, é bem né? complicado mesmo. E dado todo o seu olhar, sua vivência, seus atendimentos sobre o canal, surgiu um seu primeiro filho, né? Que é o livro Não Sou Exposição, né? Como surgiu a Sim. ideia de canalizar tudo isso e escrever o seu livro? E através dele, quais os feedbacks que você teve referente a esse trabalho? Ó, eu honestamente nunca tinha pensado em escrever um livro. Hum, Tava vivendo a minha vida. Daí teve uma vez que eu fui para São Paulo fazer uma palestra, e daí foi uma palestra sobre padrão de beleza e o corpo feminino e toda essa questão. E daí a minha agente literária, a Raquel, veio falar comigo depois que a palestra acabou e falou: pelo amor de Deus, você precisa escrever um livro, as pessoas precisam saber disso, você tem que compartilhar essa ideia, você precisa botar esse conhecimento, né? E aí a gente fez todo esse processo, né? Ela foi, né, acompanhar a escrita do meu livro, com as devidas correções e tudo. E foi um processo bem trabalhoso, mas foi muito gostoso. Foi legal e o feedback foi muito maior e muito mais positivo do que eu imaginei que seria. Eu fiquei bem surpresa, assim, tem muita gente que me escreve falando o teu livro mudou minha vida, o teu livro me fez repensar muitas ideias que eu tinha, o teu livro me libertou de uma vida de dietas e tal, o teu livro me ajudou a me aceitar, o teu livro foi o primeiro passo para uma rota de cura, de melhora, né? Foi quando eu percebi que eu realmente precisava de um tratamento e tal. Então, tem sido muito gratificante, assim, e é um bem livro que legal. tem bastante pensamentos, né? Tem até uma frase que eu selecionei: negar as curvas significa negar o feminino, né? Tem bastante, Aham. eu vou dizer pérolas, né? Mas são coisas que faz a pessoa pensar e desenvolver um pensamento e um raciocínio, né? É.
Isso aí que eu falo é um machismo, é uma opressão mais sutil, Sim. assim, mas ela existe, porque as mulheres têm aversão ao próprio corpo. Isso é uma coisa muito interessante, porque quando as mulheres não gostam do corpo, é sempre assim, seio, estria, culote, cicatriz de parto, barriga pós-filho, e todas essas coisas são coisas que o corpo do homem não tem. Se você for canalizar, sim, com certeza. E é muito interessante porque, Paulo, assim, a sociedade, a humanidade, nem sempre foi patriarcal, nem sempre foi. Isso foi uma coisa que aconteceu na transição do período paleolítico para o neolítico, que foi quando o homem deixou de ser caçador-coletor dependente da natureza e começou a criar domínio, né, na natureza, aprendendo a plantar e ser sedentário, enfim. E você sabe que no mundo inteirinho não existe nenhuma cultura que relaciona a natureza e a terra com o masculino. No mundo inteiro, a terra é feminino. E a terra é poder. A gente vive numa sociedade patriarcal que a posse da terra é poder, e daí você tem que ter um filho homem que vai herdar os teus bens, e isso funciona há anos e anos e anos e séculos e milhares de anos. É uma base. E todos esses pensamentos e análises estão no livro, né? E como surgiu a ideia de canalizar o panda como o pudim, né? O chamariz das publicações do canal? Foi assim, eu queria um mascote, né? E aí eu tinha uma paciente que ela era designer, né? E daí eu fiz permuta com ela na época. Hum. Eu falei, vamos, né? Eu atendo você, você faz o coisa para mim e tal. E inicialmente a gente tinha pensado em pessoas, né? Uma bonequinha, uma mulherzinha, uma menininha, alguma coisa Sim. assim. Só que daí a gente começou a pensar a respeito dessa menina e a gente não sabia, tipo, se for magra vai dar problema. Se for gorda, vai dar problema. Se ela for branca, ela vai dar problema. Se ela for negra, ela vai dar problema. Ela vai dar problema. É inevitável. Não, Sim. não, não, não tem como, né, você representar todos assim. E aí a gente foi conversando, a gente teve outras ideias, né, o que poderia, né, representar a nossa exposição. E aí eu tive uma doideira, que eu falei assim, cara, faz um panda, por quê? É branco, preto e asiático ao mesmo tempo. É gordinho, vegetariano e saudável. Tipo assim, o pudim não pode ofender. Não tem como. É impossível. Porque ele representa, né? E aí ele foi um sucesso total, né? E ainda é, né? Realmente. Porque ele representa. E eu gosto muito do fato, e tem gente que me fala isso, que eu acho muito legal que o pudim é gordinho. Que ele não é magro, que ele não é definido, que ele não é fitness, que ele não é um panda idealizado que fez dieta. Ele é um panda gordinho, Ou seja, né? foi uma ideia que deu certo, ou seja, foi toda uma Deu certo. pesquisa, né? Uma pesquisa, né? Eu acho muito legal porque eu vou falar, olha, Paulo, eu recebo crítica, viu? Nossa Senhora. Quando a gente está Nossa, aberto assim nas redes, estamos abertos aos dois lados, né? Sim. mas do pudim nunca ninguém falou nada. Opa, acertou em Ele, cheio. ele é a paz mundial, cara. Com certeza, foi um filtro que você acabou fazendo, né? E quais dicas, conselhos a doutora deixa para o nutricionista que deseja seguir, se engajar nesse atendimento não prescritivo que foi tão bem detalhado pela doutora Paula durante a entrevista? Uhum. Olha, eu acho importante dizer que a prescrição não é a única forma de orientar. Sim.
Não é o único recurso, né? A única coisa que um nutricionista pode fazer é ter uma caneta e prescrever. Na verdade, pela nossa formação, pela nossa experiência, pelo que a gente está mais acostumado, ou do que é um território, né, mais seguro para a gente, claro que prescrever sempre vai parecer a melhor opção, mas não é a única, porque a prescrição ela pode ser uma solução técnica para questões fisiológicas ali, para questões clínicas ali, né, que a gente sabe que a gente precisa, claro, tratar, né, todas essas questões clínicas que chegam na gente, mas às vezes a questão de você criar o vínculo com o teu paciente e entender as dificuldades da vida desse paciente e trabalhar metas e tarefas específicas para aquela dificuldade, ao invés de falar, pega aqui o papel. Mas assim, da gente ir fazendo isso de uma forma gradual e que funcione para o paciente, Sim. pode ser muito valioso, pode ser muito importante, e às vezes a gente está vivendo na sociedade da ação massiva, a gente está vivendo numa sociedade de que as pessoas querem para ontem a solução para os seus problemas, e as pessoas muitas vezes não têm muita disposição para engajar, para participar, para estar presente, para se comprometer. Então, às vezes a pessoa prefere fazer uma coisa mais rápida, fazer uma coisa mais imediatista. Então, assim, precisa ter muita paciência com isso, porque o nosso trabalho realmente é diferente do que normalmente está sendo ofertado por aí, né? Porque a gente não está vendendo uma solução mágica e fácil, a gente está oferecendo ali um processo terapêutico. Não é toda pessoa que vai estar afim disso, mas quando a pessoa está, é lindo, é um processo muito bonito. E eu digo assim também, de você ter confiança na própria capacidade, porque às vezes as pessoas ficam inseguras em relação a isso, ou é o que eu sei fazer, então eu não posso sair desse território, então eu não posso sair disso, Sim. porque se eu for sentar e conversar com o paciente sem uma prescrição para dar, sem um papel para entregar, que eu vou fazer? Como é que vai ser? O que eu vou falar? O que eu faço? Então, acontece muito das pessoas até me perguntarem sobre isso. Eu até trabalho com Mentoria. orientação, Uhum. mentoria, assim, às vezes, e a coisa que as pessoas mais perguntam é, tipo, o que eu vou falar? Eu falo assim, eu não tenho como te dizer o que você vai falar sem a demanda surgir. Então, tipo, você vai falar depois que a pessoa trouxer, né, o que está acontecendo com ela, enfim, qual que é a situação. Você não tem como saber o que você vai fazer antes de saber qual é a situação. Mas isso não quer dizer que você não possa ter confiança na tua própria capacidade de que se a pessoa vem e te fala, acontece isso, 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 você vai ter condições de ajudar. Vai ter condições de ajudar. Porque, né, a gente é capacitado para isso. A gente só que a gente vai ajudar de um jeito diferente. A Ó, gente vai orientar de outra forma. A gente não vai dar um papel, mas a gente vai sugerir algumas metas, algumas tarefas, algumas coisas construídas ali junto. Se possível, né, claro, estudar sobre comportamento alimentar, sobre transtorno alimentar, mais sobre essa área, né, sim. porque aparece bastante gente, né, com transtorno alimentar, com essas questões de insatisfação corporal, enfim, e criar um canal com o público, falar com o público, né, levar essa ideia para o público e falar, ó, essa doideira que a gente está vendo hoje em dia, né, desses médicos e dessas pessoas, e dessas blogueiras e não sei o quê, é muito perigoso, né? Tipo, não é uma
uma prática saudável, né? Então, a questão de você falar com o público também é muito importante, e tem muita gente que tem medo de fazer isso porque, ah, não, se eu fizer isso nas minhas redes sociais, ou se eu aparecer falando sobre nutrição sem dieta e tal, vai ser um fracasso total, né? E você pode se surpreender, porque muitas vezes não vai. Público tem para tudo, né? Aí você Tem, vai ter que fazer Paulo. o seu filtro, né? Ou seja, você não vai ter todas as pessoas que querem um nutricionistas aptas, mas você vai se especializar e se direcionar para um público, né? Uhum. E essa é a graça da maravilha no atendimento não prescritivo, né? É Gente, claro que o cara que quer hipertrofia, não sei o não, quê, cara, aí já não vai vai. procurar alguém focado na área clínica, na área esportiva, com certeza. Sim, Ou seja, então, né? áreas tem para todo mundo, né, gente? Gente, eu queria agradecer muito a doutora Paula Altea por essa entrevista maravilhosa, assim, enaltecendo e explicando sobre a nutrição não prescritiva, né? Que é uma das abordagens que o Nutri tem como feedback, né? Como alternativa, né? Para dar um outro tipo de atendimento, né? Um mais humanizado, um pouco mais direcionado, ainda mais para alguns tipos de TA ou pessoas que têm um transtorno com o corpo, com a alimentação. É uma verbalização, né? Porque às vezes está em consulta, você percebe que o paciente não quer se pesar. Ele está verbalizando com você que aquilo faz mal para ele, mas você não tem essa atitude, já sobe na balança para ver o seu peso. É um outro olhar, é um direcionamento. E essa entrevista ajudou muito a elucidar isso, viu? Gostaria de agradecer muito a doutora Paula Altea por tirar esse Eu que tempinho. agradeço. Eu que agradeço. Agradeço pelo convite, sempre muito bom falar. Com certeza. E sigam, Bom, né, o canal Não Sou Exposição, que lá tem um filtro de tudo aquilo que a doutora Paula Altea comentou aqui na entrevista, tá bom? beleza. Tchau. Tchau.